Boa noite, senhoras e senhores presentes nessa sessão, senhores vereadores, vereadora Salime Fará, que hoje retorna a essa casa, seja bem-vinda. Havendo quórum regimental, pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária. Consulto ao primeiro secretário se temos ata para aprovação. Boa noite, senhoras e senhores. Ata da 15ª sessão ordinária. Consulto as lideranças de bancada quanto ao teor da ata, pela ordem PSDB. De acordo, senhor presidente. PR. De acordo. MDB. De acordo, senhor presidente. Aprovada as atas, peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente. Expediente. Projetos do Executivo Municipal. Termo aditivo ao contrato de repasse número 799.869 de 2013 do Ministério das Cidades, que entre si fazem a União Federal por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Porto União. Termo aditivo ao contrato de repasse número 800.159 de 2013 do Ministério das Cidades, que entre si fazem a União Federal por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal e o município de Porto União. Só esses dois, né? Correspondências recebidas. Da Secretaria de Estado da Educação, ofício circular, encaminhado para conhecimento dos vereadores, o requerimento, a moção e o projeto protocolados pelo deputado César Valduga, que objetivam a revogação da medida de abertura de processo de dispensa de assessores de direção. Era o que continha no expediente, senhor presidente. Gostaria de justificar a ausência do vereador Luiz Alberto Pasqualin, encontra-se em viagem a serviço do seu gabinete. O vereador Sandro Luciano Kalikoski está representando essa casa hoje, no dia em que a nossa paróquia, Nossa Senhora da Vitória, está sendo reinaugurada com uma missa solene às 19 horas, e nós fizemos questão de que o integrante da nossa casa estivesse lá presente. As correspondências ficarão na Secretaria da Casa à disposição de todos os vereadores. Os projetos do Executivo Municipal caminho para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Gostaria de fazer um cumprimento especial a todos que nos acompanham nas suas casas pela TV Câmara, e especialmente o povo do nosso interior, do município, que tem nos acompanhado, interagido conosco, e também saudar a nossa imprensa sempre presente, cobrindo as sessões, as informações do Legislativo, aqui presente o Paulo Lemos, também o Jair Piloto Nunes, representando o Grupo Verde Vale de Comunicação, nossos servidores da casa, e também ao Sérgio Corintiano e o Jonathan Rustinski, que representam a nossa Fundação Irmão. Sejam sempre bem-vindos. Passaremos de imediato ao pequeno expediente, escrito pela ordem vereador Gildo Macelai, falará do seu assento pelo tempo de 5 minutos. Boa noite, mesa diretora, amigos vereadores, as pessoas que nos dão o ar da graça aqui hoje, internautas. Senhor presidente, quando você começa a analisar o Brasil de uma forma geral, como representante de um município, que são mais de 55 mil no Brasil inteiro, nas câmaras municipais, quanto dos nossos deputados estaduais, dos nossos deputados federais e senadores, que consomem uma quantia vultosa de recursos para a manutenção dos mesmos, não só de salário, mas de apoio aos seus trabalhos, como é de conhecimento de todos. Senhor presidente, quando se vê o nosso Brasilzão, a título de desabafo, das nossas potencialidades, e eu fico a pensar, quando
final de semana houve algumas eleições Brasil afora, no estado de Tocantins, para governador, porque foi cassado e deu quase que 50%, Sérgio, quase 50% entre branco, nulos e abstenções. Isso, senhor presidente, mostra que o Brasil está no caminho, os seus governantes, os seus representantes, as pessoas que foram postas pelo povo, daqui até lá, não estão andando no caminho certo. Não estão. Não estão porque, a contar de quem deve administrar esse país, e do jeito que está, até cego enxerga que o Brasil não está no caminho correto. Visto, recentemente, a paralisação dos caminhoneiros, que trouxe um grande prejuízo à nação, mas que estão totalmente cobertos de razão em fazer isso, e, sob a minha ótica, deveriam continuar do jeito que estavam. Porque isso que o governo fez é pouco ou nada, ou quase nada, diante dos esforços que essa classe e as demais classes fazem para alavancar esse país. Eu me refiro a isso, amigos, porque quando se fala em greve para melhorar o preço de combustíveis, quando se fala em exploração de petróleo, quando se vê a exploração mundo afora, quando você vê os Emirados Árabes, doutora Salim, o jeito que eles vivem, o que eles fizeram daqueles países lá é em função do petróleo, porque lá é deserto e petróleo somente. Eu preciso falar mais alguma coisa a respeito disso? Como está lá? Como é Singapura? Como são tantos outros países? Onde se tem administração? Aí, o Brasil quebrado, endividado. O Rio de Janeiro, governado pelo MDB, que outrora apoio total do PT, transformou aquilo lá no que está hoje, que eu não preciso falar. Mas, em 2017, a Câmara Federal aprovou pelo deputado Júlio Lopes uma proposta lá que isentou as petrolíferas por 20 anos para a exploração do petróleo. É proposta do deputado lá do Rio de Janeiro para jogar as empresas lá. Que vai custar, vereador Fernando, 20 bilhões de reais que o governo federal vai deixar de arrecadar, e isso está na mídia para quem quiser ver. Não são palavras minhas. Está escrito, isso foi aprovado, a MP 195 de 2017, 20 bilhões de reais que que não virão aos cofres da Receita Federal pela contribuição sobre lucros líquidos e dedução de imposto de renda. Agora, para o brasileiro, tem que ferrar anualmente. A tabela de imposto de renda está 95% de defasagem. Senhor presidente, se meu tempo estourar, me dê mais 1 ou 2 minutos, por gentileza. Diante disso, senhor presidente, eu gostaria, sim, de enxergar Brasil afora, que, por exemplo, esses estados produtores ricos como a Bacia de Campos, que é o maior produtor de petróleo do Brasil, por que o Rio de Janeiro não é Dubai, né? Hein, doutora Salina? A senhora que é uma pessoa culta, que viaja o mundo inteiro, a senhora poderia até falar como é que são esses países. Como é que são esses países todos, onde se tem essa riqueza que é só tirar, processar e vender. Não precisa plantar nada para... Está lá. A natureza fez, ao longo dos bilhões de anos, as decomposições das matérias da vida marinha que se acumulou e ficou lá, e hoje só se tira, se processa e se vende. Então a riqueza é distribuída lá. E aqui, meu presidente? Que complicado isso, né? Complicada a situação do Brasil, dos transportes, da segurança, de absolutamente tudo. E todo dia se vê problemas, e as coisas não acontecem. E nós aqui, nós estamos tomando tapa na cara todo dia da sociedade, e temos que tomar mesmo, porque nós temos que dar a cara e damos a cara a tapa justamente por causa dessa situação. Meu caro Hernani, não estou falando bobagem, que o senhor sabe que isso é realidade. E eu digo mais, esse ano tem eleições, e nós vamos tomar muito tapa na cara, vereadora doutora Salima. A senhora vai pedir voto aí para qualquer pessoa aqui, para o fulano de tal?
A senhora vai ser corrida, como eu vou sair, como todo mundo vai sair. Em função de uma conjuntura de pessoas que estão lá de longa data e se filtraram no poder e nada fizeram para a sociedade brasileira. Esse é só meu desabafo, senhor presidente, porque está ficando uma situação difícil, insustentável. O Brasil não está evoluindo, muito pelo contrário, está evoluindo, e eu estou preocupado com a nossa sociedade, porque é difícil de entender, por exemplo, como nada contra ninguém, mas final de semana houve o encontro das LGBTs lá onde reuniu milhões, dezenas de milhões de pessoas. Agora, quando tem uma parada contra a corrupção, vai meia dúzia. Então, realmente é difícil de entender que o povo tem culpa também, disso tudo, que o povo deveria ser mais unido para isso. Só isso, senhor presidente. Obrigado pelo espaço e boa noite a todos. Obrigado, nobre vereador Gildo Macelai. Convido para fazer uso do pequeno expediente, pelo tempo de 5 minutos, nobre vice-presidente dessa casa, vereador Hélio Weber. Senhor presidente, excelentíssima vereadora doutora Salime, retornando a esta casa, nobres vereadores, Sérgio Rucinski, representante do grão-mestre na 4ª circunscrição regional da região Planalto Norte, David também, representando a Fundação Irmão, a imprensa, compadre Joanir, a polaca, irmã do polaco do Bifão, sempre presente. É uma alegria ter você aqui também, com certeza, E nossos colaboradores desta casa. Vereador Macelai, eu até gosto do seu discurso, quando o senhor fala, quando o senhor generaliza. A única coisa que eu não gosto que o senhor fala, porque o senhor sempre usa o MDB. Certo? Por que o senhor sempre usa o MDB? Pelo fato de que está agora na presidência, só que o senhor, onde eu quero colocar é o seguinte, que lá, em Brasília, é uma ciranda. Ora MDB, ora PSDB, eles estão em todos os lugares. Entende? Eles estão em todos os lugares. Vejam da onde que saiu o PSDB, do MDB. Entende? Então, o que acontece é o seguinte, semana passada o senhor estava aqui e, com certeza, representou esta casa muito bem lá na Academia de Letras, na ALF, mas eu disse na tribuna o seguinte, que o sistema que está errado. Quando nós nos comparamos a países desenvolvidos, como a Europa, ou os Emirados Árabes, é só a gente se reportar ao passado. Eles têm 2, 3 mil anos de história, e eles pagaram muito, e muito mais do que nós estamos pagando. Porque nós já sabemos, nós somos piores pelo fato que nós sabemos os erros que eles cometeram e estamos cometendo os mesmos erros de novo. Esse é o problema nosso. Agora, eu digo, todos os países, todas as nações, Solange? Todas as nações que são nações extrativistas, ou países extrativistas, onde tem tudo de graça. Nós temos minério, ouro, enfim, o que nós queremos, nós temos. Desde a época da princesa Leopoldina, ela disse que no Brasil tudo que se planta dá. E realmente, aqui nós colhemos do sul a norte tudo que nós queremos. O problema é o sistema. Quando Ulisses Guimarães, que quando levantou a Constituição, ele disse, essa Constituição é feita do povo para o povo, mas tem que ser revisada em 4 anos. Quando ela completou 4 anos, ele desapareceu. Simplesmente subiu exatamente em 1992. Por que é que ele desapareceu? Entende? Por que se o helicóptero caiu por causa da tempestade, enfim, mas não encontraram ele até hoje. Então, quando eu falo que o sistema é o problema, ele começa por nós. Qual a valorização do nosso empresário? Porque ele está engessado.
Ele não consegue planejar grandemente pelo fato de que ele sabe que, quando vem a data certa, ele tem que recolher seus impostos e não consegue fazer os investimentos ou agraciar seu grupo, seus colaboradores da forma que ele queria. Porque a corrupção está lá em cima. Mas ela começa aqui embaixo. Nós temos que começar a mudar por aqui. Entende? Quando o senhor diz que o senhor tem medo de enfrentar eleitores, não sabe o que vai escutar, eu não tenho esse medo. Eu não tenho esse medo porque, como diz assim, eu comentei semana passada, o senhor não estava aqui, quando eu enfrentei um grupo de empresários que estavam crucificando os vereadores. Eu disse, olha, gente, vocês não sabem a nossa realidade. Eu não sei a realidade de outros municípios, mas a nossa realidade dos vereadores de Porto União, eu conheço. Conheço e conheço muito bem, nós batalhamos, nós brigamos, o nosso objetivo é deixar o nosso lugar cada vez melhor. Nosso objetivo é fazer com que a nossa sociedade viva melhor. Esse é o nosso objetivo. E eu tenho brigado muito para que a gente consiga melhorar o movimento econômico, porque o poder público, se nós pegarmos, nós podemos criticar às vezes, mas se nós pegarmos todos os nossos prefeitos, desde o tempo de Hilário Sander para cá, que eu acompanho mais de perto, nosso município, com a miséria de recursos que tem, é um dos municípios mais bonitos, mais limpos e mais enxutos. Por quê? Porque essa casa fez o trabalho dela e os prefeitos que antecederam, que está aqui, também fizeram o trabalho dele. E nós temos uma vantagem de nossos antecessores estarem aqui dizendo assim, querendo fazer o melhor para a sua cidade, e não para si mesmo. Então, por isso que eu fico tranquilo em dizer, nós estamos num município muito bom, nós não podemos nos comparar muito com o que está acontecendo lá fora. Agora, nós temos que observar bem o que nós estamos fazendo e o que a Câmara vai fazer, e o que está acontecendo lá em cima e também no nosso Estado. Certo? Isso é só como a título de reflexão. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Obrigado, nobre vereador Hélio Weber. Terminado o pequeno expediente, passaremos ao grande expediente. Cada vereador fará uso do tempo por 15 minutos. Escrito, vereador Paulo Kowalski. Convido para que faça uso da tribuna da casa. Boa noite, senhor presidente, boa noite, demais membros da mesa, nossos vereadores, a nossa vereadora Salime, que bom, o retorno, o nosso pessoal que nos contempla pela internet, os corintianos aí, obrigado pela presença, o pai do nosso vereador, que bom, sempre acompanhando o filho, o Tonho, funcionário da casa, a irmã do nosso vereador, isso é bom, os parentes começar a vir, o Colasso, a imprensa, enfim, obrigado pela presença, enfim, uma terça-feira bacana. Eu vou falar da LDO, que é um projeto que nós vamos aprovar hoje, ou pelo menos vai ser votado, e eu acredito que já era para ter comentado sobre isso, mas teve várias sessões com festividades, daí foi passando, mas como hoje ainda há tempo de conversar sobre a LDO, vou aproveitar para falar umas palavras. A LDO é um projeto 018, do ano de 2018, que é a aprovação da LDO de 2019. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, onde consta as normas, prioridades, diretrizes, objetivos, metas a serem observadas tanto pelo Poder Executivo como pelo Poder Legislativo do município. Então, a receita da corrente líquida do município para 2018, que é este ano, está programada para 103.442.000. E para 2019, que é essa que nós vamos votar hoje, está programada para R$ 113.787.080. Um aumento de 10% do ano para o outro. E aqui nós temos que ressaltar que o povo de Porto União está de parabéns, porque os impostos que o povo paga aqui, que é o IPTU, o IPVA
e as taxas que são recolhidas aqui realmente crescem uma média de 10%. O que nós temos um problema é sempre com os repasses estaduais e federais, que é mais difícil. Então, o povo de Porto União, eu sempre digo, está de parabéns, continua pagando certinho os seus impostos e sempre crescendo e vendo o bem do município. Aqui eu vou falar só de alguns artigos, que tem, acho que 46 artigos, mas os principal, que é o artigo 12, fala sobre o limite prudencial, que é a lei de responsabilidade fiscal. O executivo pode gastar até 54% da receita, e o legislativo até 6%. Aí que nós podemos dizer que realmente o nosso legislativo é uma Câmara enxuta, uma Câmara que não tem gasto fora exagerados, porque nós gastamos apenas 2,3%, dos 6% que nós poderíamos gastar. Então, realmente é uma Câmara que leva a sério, e isso é importante divulgar, porque se nós temos o poder de gastar até 6%, nós estamos gastando com o pessoal apenas 2,3%. Isso eu acho importante a gente divulgar, porque realmente o pessoal às vezes fala da Câmara, isso e aquilo, e realmente, se comparar com as outras câmaras, nós estamos muito bem. E o limite, quando o limite passa dos 51,3%, esse limite prudencial, até os 54%, o Tribunal de Contas cobra direto, tanto da Câmara como da Prefeitura, e quando passa de 54%, esse limite vai ter que ter algumas ações, ou atitudes tem que tomar. E que bom que o Colasso está aqui, que está a par disso aí também. Aconteceu na gestão passada, no ano 2015, a inflação medida pelo INPC era de 10,27%, e o limite prudencial estava em torno de 57%. Deveria ter dado um aumento em 2016, um aumento de, no mínimo, a inflação, que foi 10,27%, e foi concebido apenas uma inflação de janeiro, fevereiro e março e abril de 2016, fazendo um total em torno de 5%. Então, quem que saiu perdendo? Os funcionários. Às vezes, ganhar os 10,27%, acabaram amargando e levando só uma diferença de 5%. Isso aí ficou para trás. O funcionalismo perdeu realmente de Porto União. Isso foi na gestão passada. E eu digo que o gestor, atualmente, esse ano, além de ele pagar a inflação do INPC, ele aumentou, é só 0,5%, mas pelo menos pagou a mais do que a inflação. Então, isso aí eu digo que 2018 foi a inflação mais 0,5%. E esses dias passou por aqui um projeto de adequações de cargos e salários, que nós aprovamos até, e a turma pode ficar tranquilo que o limite prudencial está sendo bem controlado e cuidado. Eu acho que nessa gestão não vai ter problemas com o limite prudencial. O outro seria o artigo 13 desse projeto hoje. Aqui nós estamos avalizando e se comprometendo a fiscalizar, através dessa lei, que será aplicado 25% da arrecadação da educação na educação. E também 60% do dinheiro que vem do Fundeb vai ser para manutenção e desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais do magistério. Aqui nós sempre lemos, aqui nos convites e papéis que a gente recebe de fora, sempre vem todas as verbas do Fundeb, vem para ser lido aqui, e é justamente para os vereadores poderem acompanhar, e eu acho que é importante que venha para a gente saber quanto que vem de dinheiro do Fundeb, que é um problema, vem muito atrasado, mas tomara que sempre venha, né? E daí o artigo 17, nós estamos autorizando o município ainda a firmar parcerias com as organizações da sociedade civil em regime de mútua cooperação, até o valor de 2%. Então, se a nossa receita líquida é 100 milhões, nós podemos autorizar para as sociedades organizadas e civis aqui até 2 milhões. Pode ser, isso é para o ano 2019. No artigo 18, autorizamos o município ainda continuar fazendo parte da Ampla Norte, Associação dos Municípios do Planalto Norte, e também da FECAM, Federação dos Municípios Catarinenses. Esse aqui já faz parte, mas sempre passa para a Câmara autorizar. No artigo 23, também fica autorizado o abono salarial aos funcionários. Porque em janeiro, quando sobe o salário mínimo,
a data base dos funcionários geralmente é em maio, 1º de maio. Então, geralmente, fica pessoas, inclusive nas prefeituras, que vão passar a ganhar menos que o salário mínimo, e por força de lei não pode. Então, é pago um abono a mais para que ninguém ganhe menos que o salário mínimo. Eu até acho que é um absurdo. Nós temos aqui em Porto União em torno de 100 pessoas que têm que ser engraxadas com abono. Eu acho que é difícil isso de aceitar, né? Ter que completar o salário mínimo, já é salário mínimo, né? E ainda tem que completar com abono para não ganharem menos que o salário, aí fica pesado. Também no artigo 35, fala sobre os créditos suplementares e operações de créditos. Até tem um projeto que passou a semana passada aqui, também da abertura de crédito junto ao Banco do Brasil, num valor de 2.300.000, e que é para a compra de 2 motoniveladoras, 3 retroescavadeiras, uma mini carregadeira equipada com varição e capinação, e 2 caminhões basculantes. Esse foi autorizado pela Câmara, mas a gente deve ficar tranquilo, porque já na Lei de Diretrizes de 2018, a gente sempre aprova até 10% da receita líquida. Então, mesmo passando aqui novamente, o prefeito, até 10%, ele pode fazer investimentos ou comprar, desde que também cumpra o papel que ele tem o limite de crédito, que não depende só da Câmara, ele também tem outro limite de crédito, qual que é o valor, tudo. Então, eu acredito que aquele que nós aprovamos de 2.300.000 vai ser muito bem aplicado. O próximo seria o artigo 43. Estamos autorizando também as compras até R$100 para ser livres de leis da licitação. Não precisa fazer licitação nem empanhado de preços, até R$100. Eu acho que isso não fere a lei de licitações, então é viável e não tem problema nenhum. No seu artigo 46, daí todas essas metas que estão sendo mudadas na lei de diretrizes orçamentárias ficam automaticamente alteradas no PPA. Isso é bom, porque senão teria que mandar várias alterações e assim já faz automático. No seu artigo 45, ainda voltando, sobre as emendas parlamentares impositivas, nossa, do ano aí, cada vereador pode destinar emendas até 80.000, e no ano que vem essas emendas vão para praticamente 86.000. Então, aí tem que jogar 50 para a saúde, mas aumenta 6.000 realmente por cada vereador por ano de 2019. Sobre a dívida do município para 2019, ele só tem uma dívida de R$492.800. Logicamente, se for aprovada essa que nós aprovamos aqui, o banco aceitar, e então poderá aumentar, mas é uma dívida pequena em consideração aos municípios. Sobre o INPRES, é outra coisa que nós temos que ter cuidado, porque é o dinheiro do Fundo de Previdência do município. E o prefeito, nós temos que cuidar para que ninguém pegue o dinheiro de lá. Ele tem que ficar aplicado lá, porque hoje nós temos poucos funcionários aposentados ou pensionistas, e sempre está sobrando dinheiro, mas tem que sobrar, tem que ter caixa positivo. E no dia 28/2, eu poderia até atualizar mais, mas no dia 28/2 de 2018, ele tinha 68.352.000. Então, eu acho que é um bom dinheiro, que seja bem cuidado, e nós temos que dar os parabéns para quem está administrando essa parte do Fundo de Previdência do município. Sobre o repasse para a Câmara, em 2018, nós estamos tendo 3.740.000, que dividido em 12 parcelas, dá 311.696. Para o ano de 2019, nós vamos ter 4.114.388 sendo dividida aí por 12, nós vamos ter mensalmente R$342.865 para gasto da Câmara, com certeza. E aí eu vejo, por isso que eu digo que a Câmara é uma Câmara enxuta,
que podemos ser glorificados e estar aqui como vereadores, porque até dia 20 de 5, nós temos um gestor aí que está levando a sério também, como todos os outros levaram, mas o Cristian está de parabéns. Foi gasto apenas 868.714, até dia 25. Poderia até atualizar, mas é pouca diferença aí. Então, se não acontecer nenhum imprevisto, provavelmente, de todo esse dinheiro que vem para a Câmara, nós vamos gastar talvez aí 60%, e 40% a gente pode devolver para os cofres públicos. Eu acho isso muito importante, e eu acho que a Câmara está de parabéns, e é isso que tem que fazer mesmo. Então, sobre a LDO, seria mais isso aí, eu tenho poucos minutos, se posso extrapolar um pouquinho, pelo menos dar um... Aqui nós temos que fazer um registro também, que Porto União conseguiu, através da Delegacia da Receita Federal de Mato Grosso do Sul, e veio para Porto União um caminhão Volkswagen Constellation 24280, ano de 2014, um automóvel Fiat Uno, ano 2013, um automóvel Guia Sorento, ano 2011, e um automóvel Hyundai HB20, ano 2014. Aí fazendo um percentual tudo que veio, mais ou menos 220 ou mais de dinheiro que veio para a Porto União da Receita Federal lá de Mato Grosso. E nós temos que agradecer aqui a loja maçônica, União Terceira, Luz e Trabalho, sendo seu presidente o senhor Rogério de Lara, que foi ele que mediou, ele que conseguiu. Então, para o senhor Rogério de Lara, nosso muito obrigado por ajudar o município de Porto União. E eu tenho certeza que tanto esse caminhão como os 3 automóveis, nós temos certeza que o prefeito Eliseu e o vice-pércio vão fazer um bom uso, e quem vai ganhar com isso é a população. Então, nossos agradecimentos ao senhor Rogério de Lara, porque realmente nós... Me concede uma parte, senhor vereador, sobre a fundação? Pois não. Eu queria só... O senhor falou da loja União Terceira, Luz e Trabalho. É o seguinte, esse era um projeto do nosso querido irmão Célio Lizar Pereira, e que hoje não está mais com a gente, e ele trabalhou bastante para que se conseguisse, na época, um outro pedido com um container de produtos que pudessem atender as entidades de nossa cidade, e ele acabou adoecendo, né, e acabou partindo para o Oriente Eterno, mas no dia do seu velório estava o cunhado dele, que, também constrangido com a situação, através do nosso venerável mestre, Rogério de Lara, foram até o prefeito e fizeram um ofício encaminhando a solicitação, e que agora o município foi beneficiado com esses 3 veículos e esse caminhão que chegaram durante a semana passada. E foi por esse motivo que, semana passada, foi aprovada aqui uma moção, que eu pedi uma moção honrosa para a loja maçônica União Terceira, em função de uma forma de agradecimento por ter participado dessa solicitação e poder agraciar o município com esses veículos. E, com certeza, a gente vai buscar mais outras coisas, né, Rogério e David, para que possamos cada vez mais fortalecer as colunas do nosso município. Obrigado, senhor vereador. Obrigado pela parte e obrigado por ajudar na lembrança, que eu acredito que realmente o caminhão veio rodando, o caminhão está bom, os carros também estão bons, não é aqueles carros que a gente ganha e tem que botar na oficina antes, não sabe nem o custo. Mas eu vou aproveitar para falar, nós tivemos uma reunião a semana passada, eu e o Neylor, de prestação do quadrimestre de 2018, e eu acho muito importante essas reuniões. Quando eu falo que o povo de Porto União está de parabéns, nesse primeiro quadrimestre de 2018, a receita aumentou 22%, principalmente as receitas do município de Porto União. E também, daí nesses 4 meses, a receita foi 28.800.000 e as despesas foi 21.582.000. Então, teve um superávit de 7.200.000. Só que não vamos assim pensar, se precipitar em gastar nem nada, porque grande parte desse dinheiro que é dos IPTU vai ser utilizado no 13º do funcionalismo. E também dizer que
Quanto ao serviço da saúde, nesse primeiro quadrimestre, era para eles terem gastado 15%, que dá 2.200.000, foi gasto 4.600.000. Então, está gastando na saúde, em vez de 15, 31,62. Isso é muito bom, porque só os 15 não daria mesmo. E na educação, eles teriam que gastar os 25%, que daria 3.680.000, e ele foi gastado só 3.520.000. Então, não deu em torno de 24%, a obrigação é 25%, mas quando vir o 13º no final do ano, tem certeza que vai liquidar certinho. Do Fundeb também, os 60% está sendo investido. Nós recebemos do Fundeb o repasse de 3.950.000 nesse quadrimestre, então está sendo bem aplicado. E agora, por último, o gasto com o pessoal, que é o limite prudencial, também está dentro. Então, eu acho que Porto União está de parabéns, está tudo certinho, o Poder Executivo está levando a sério. Eu acredito que o gestor e sua equipe está de parabéns. Eu acho que o Eliseu está no caminho certo e é esse. Nós temos que administrar com o dinheiro, principalmente de Porto União, porque nós não podemos contar muito com os dinheiros que vêm de fora, porque ou vem atrasado, ou às vezes nem vem. Então, que bom que o Eliseu está conseguindo fazer muitas obras e muitos trabalhos com os impostos aqui do município de Porto União. Seria isso aqui, senhor presidente, e meu muito obrigado pelo espaço. Uma boa noite a todos. Obrigado, nobre vereador Paulo Kowalski. Convido o vice-presidente dessa casa, Hélio Weber, para que assuma essa presidência, enquanto farei uso da tribuna. E convido o vereador Carlos Roderley Pinto para que, segundo secretário da mesa, para que ocupe a vice-presidência. Nobre presidente Hélio Weber, mesa diretora, vereadores, público aqui presente, internautas, amigos. Nesse momento ímpar em que estamos realizando essa sessão, a nossa matriz Nossa Senhora das Vitórias está reinaugurando a sua estrutura física, com um belíssimo projeto de arte, assim podemos dizer, dentro do seu centenário, que será o ano que vem. Foram 3 reformas, de 1919 para cá, 1957, 1974 e agora 2018. Quero destacar o trabalho do padre Ederson, pároco da nossa matriz, que de forma dinâmica, brilhante, correu atrás, apresentou a ideia. A população abraçou a causa, foram inúmeras doações. Hoje à tarde estive lá na matriz, verificando, conhecendo e vendo esse espaço religioso. Belíssimo cartão postal também do nosso município, em que nesse momento está lá a comunidade católica presente. Não poderia deixar de fazer esse relato e encaminhar um ofício à Secretaria da Paróquia, destinado ao padre Ederson, parabenizando pelo trabalho e pela forma que tem conduzido a nossa Igreja Católica, levando centenas de fiéis todas as semanas, fazendo com que nosso povo esteja presente, o povo católico, orando ao nosso Senhor. Meu caro vereador Gildo Macelai, eu concordo com os seus pronunciamentos, sempre tenho acompanhado, e digo que todas as esferas têm os bons e têm os ruins. Tem aquilo que presta, aquilo que não presta. Em todos os segmentos da sociedade, inclusive na política. A podridão de Brasília não nos pertence. Não nos pertence. Já falamos tanto aqui. Eu, no próximo dia 15 de junho, eu estou passando a presidência do nosso MDB, do qual estou presidindo, ao advogado Rogério Stasiak, porque vou me dedicar mais aqui a essa casa, que ocupa bastante o tempo, e meus projetos na iniciativa privada. Mas sempre defendo o MDB, porque aqui
aqui é a essência do nosso município, das pessoas que aqui já governaram o nosso município, e cito inclusive o prefeito Eliseu, que foi apresentado à sociedade pelo MDB, governou o município pelo MDB e teve a maioria aqui na Câmara de Vereadores, nos seus mandatos, pelas bancadas do MDB, que sempre foi a maioria, de pessoas boas que já fizeram a diferença e estão fazendo como Vossas Excelências também estão fazendo hoje, todos nós aqui. Mas nós temos que botar a mão um pouco na consciência de que nós temos que cobrar das esferas, mas temos que ser exemplo também. Semana passada, nós, infelizmente, falo aqui dessa tribuna, deixamos de passar uma matéria importante, que, por exemplo, era o fim do nosso recesso parlamentar. Eu lamento esse projeto ter sido reprovado, mas respeito a maioria absoluta desse plenário. E a sociedade nos cobra e nos clama por mudanças que nós temos que fazer partindo daqui antes de cobrar lá. Esse é o meu ponto de vista, pessoal. Em contrapartida, nós estamos levando as nossas sessões para o interior, vereador Jacir. Uma lá em Santa Cruz do Timbó e a outra em São Miguel, uma sessão ordinária que nós aprovamos de um projeto de emenda à lei orgânica, que é importantíssima, embora seja uma sessão no ano, mas ela representa a força que vem do interior, de um movimento econômico que supera já os 30%. O povo do interior vai passar a olhar o nosso poder legislativo com outros olhos. Nós vamos lá. Como vocês falaram, vamos lá dar a nossa cara para bater. E eles poderão se inscrever na tribuna, poderão trazer suas reivindicações, suas críticas, e principalmente por estarmos trabalhando com distritos centenários. Isso é importante. E também, outro assunto que me traz aqui, gostaria de pedir à Secretaria de Planejamento 2 projetos executivos importantes. Um é de uma arena multiuso, ali no Campo do Escurinho, naquela região, naquele complexo, a ser encaminhado ao Ministério de Turismo e Esporte, que hoje é um catarinense, é o Vinícius Lumertz. É a nossa chance. Nós temos que fazer isso já nos próximos dias, para, tendo em vista o pleito eleitoral, que agora a regra mudou, vai partir lá do dia 10 de agosto, mas temos que ter um curto prazo para tentar emplacar algo que possa vir de mão de um catarinense. O nosso papel nós vamos fazer, vamos pedir. Então, senhor presidente, encaminhar esse ofício à Secretaria de Planejamento, pedindo um projeto executivo de uma arena multiuso, ali naquela região, no Campo do Escurinho, e também do trecho do nosso distrito industrial, passando pelo Guaraú, até a BR-280. Ali a prefeitura, o prefeito precisa construir um projeto executivo de pavimentação, são 5 quilômetros. Ali é um novo eixo de desenvolvimento, talvez para os próximos 5, 10 anos, mas nós temos que ter o projeto. Ali nós já temos a área industrial praticamente já tomou todo aquele espaço, não tem mais para onde crescer, é uma região que pode se desenvolver, nós temos já aeroporto ali já particular operando, temos uma agricultura muito forte, uma área que não depende de um projeto de impacto ambiental, porque não tem nenhuma ponte, não tem vegetação para suprimir. Caberia muito bem ali uma pavimentação, trazendo um novo eixo, uma nova porta de entrada para o município ali naquela região. Mas nós precisamos do projeto. Então, gostaria de pedir à Secretaria de Planejamento, ao prefeito, que construa. E se o município não tiver condição técnica de fazer, que contrate. Como foi feito lá com a Rua Portugal, na época, que estava tudo apurado ali. Hoje a Rua Portugal está toda projetada, vereador Jacir. Está sendo feito quadra por quadra em função dos recursos. Mas está projetada, com tubulação, saneamento e tudo. E ali é a mesma coisa. Eu acho importante que o prefeito assuma esse compromisso e nós vamos aí buscar, achar uma forma, aproveitar o nosso mandato, as nossas forças políticas. Me permite uma parte, vereador? Pois não. Vereador, parabéns pela sua iniciativa, concordo em gênero, número e grau, que ali realmente, uma vez feito a pavimentação ali, teremos várias formas de desenvolvimento, né, e de atrair os investidores para cá. Na questão
na questão reuniões, São Miguel, Santa Cruz, importantíssimo. Lá em 2010 eu entrei com esse projeto, fui voto vencido aqui, não consegui, né? Mas agora eu votei a favor porque é importante e aquelas comunidades merecem a nossa presença lá, mesmo porque são contribuintes iguais a esses que moram aqui na cidade, que merecem, sim, todo o nosso apoio e nosso respeito. Também eu quero pedir escusas ao Hélio e ao Christian, porque quando me referi ao Rio de Janeiro, que é do MDB, quero dizer, Hélio, MDB, PP, PR, PT, PP, não tem corrupção nenhuma no partido, o que tem é nas pessoas. As pessoas é que fazem. PP, PMDB, qualquer outro partido é igual A, B, C, D, é igual letras, não significa nada. São apenas coligações, são apenas siglas partidárias. Entende? Então, assim, foi uma colocação em função que no Rio acontece isso, estado mais rico do nosso país, vereador, e que agora estão botando mais 2,5 bilhões do nosso dinheiro para a Força Nacional lá. Eles deveriam pagar esse dinheiro para o resto do Brasil, não é verdade? Então, só assim, poderia falar assim, Minas Gerais, Fernando Pimentel, PT, né? Não tem nada a ver com sigla. Apenas isso, só pedir desculpas, então, que não foi a questão MDB nem sigla, foi assim, pessoas, né? Tá, mas assim, que isso é importante que se coloque, né, vereador? E parabéns pela sua iniciativa. Obrigado, vereador Gildo. Eu quero, vereador Paulo, eu quero até enobrecer o trabalho que o prefeito Eliseu tem feito de forma democrática, porque as emendas impositivas é uma forma democrática de destinar um recurso que poderia estar centralizado ali no Paço Municipal. E que desse entendimento que houve, dessa lei que foi aprovada, quero destacar aqui o trabalho do presidente Luiz Alberto Pasqualin do ano passado, que conduziu, e a gente acaba destinando os recursos para aquilo efetivamente que a gente vê no dia a dia, principalmente pelas entidades. Cito aqui a Fundação Irmão. Eu sempre estou lá, quando posso, às vezes vou a convite do Sérgio, do Johnny, tomar um café, conversar, ver a realidade que vivem lá, a dificuldade que é. E um dinheiro desse, às vezes, faz a diferença. Como, por exemplo, o Hospital São Brás. Eu, particularmente, destinei a parte da minha emenda na área de saúde para o Hospital São Brás. Hoje eu passei parte da tarde lá e visitei muitos leitos das enfermarias, estive lá hoje. E vendo a organização que o hospital está tendo, a forma, a conduta, a administração que estão fazendo, as pessoas bem atendidas, bem acolhidas, embora o momento é de dificuldade do hospital, extrema dificuldade, inclusive com o sobreaviso dos médicos. Temos aí uma demanda com a prefeitura, com o prefeito nos próximos dias, mais uma vez com o governo estadual, que já acumulou mais 3, 4 parcelas, mas de ver de que assim o recurso é bem aplicado para as pessoas. Então, vereador Paulo, nós aqui estamos fazendo a nossa parte também. Como Vossa Excelência falou, dos 311 mil, que é constitucional, nós estamos recebendo 220, e em momento algum nós fomos lá colocar a faca no pescoço do prefeito, porque nós estamos administrando o que nós temos e segurando as pontas. Para que chegue o final do ano, esse recurso possa sanar alguma área que vai encontrar um pouco mais de dificuldade. Responsabilidade com esse ajuste fiscal que a gente vê que o prefeito faz. E quando a gente vê obras, vê asfalto, pavimentação, tem tantas ruas, a gente vê que o recurso também está sendo bem aplicado. E é um conjunto, é uma engrenagem aqui que sempre falo, de lá para cá se multiplica por 11. E se um travar aqui, já começa o negócio sair dos trilhos, e não é esse o nosso objetivo. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é andar para frente. Então, senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência só colocasse em discussão esses 2 ofícios dos projetos e dou por encerrado o meu pronunciamento. Então, eu coloco em discussão o requerimento que seja encaminhado ao ofício à Secretaria da Paróquia, destinado ao Padre Ederson, parabenizando pelo trabalho executado na nossa paróquia Nossa Senhora de Vitória, Matriz de Porto União. Está em discussão, está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Vereador Cristian, então, a Secretaria de Planejamento são dois requerimentos para encaminhar ofício. São 2 arenas multiuso, em qual local? No
campo do Escurinho. Tá. Então, eu coloco em discussão o ofício ser encaminhado ao Executivo Municipal para elaboração do projeto de uma arena multiuso no campo do Escurinho. Está em discussão, está em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Também coloco em discussão o projeto, a Secretaria de Planejamento, o projeto de pavimentação do trecho da área industrial, região Guaraú até a BR-280, seria a região Cachoeirinha, né? Está em discussão esse projeto, esse ofício, está em votação. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado. Obrigado, vereador. Solicito que o senhor vereador daí ajude na elaboração dos ofícios. Obrigado. Devolvo a presidência. Quero cumprimentar aqui o Colasso, nosso presidente do sindicato, nossos servidores, sempre presente, a Solange também, acompanhando e segurando os ânimos do nosso querido vereador Carlos Roderley Pinto. Passaremos à matéria da ordem do dia, sessão específica. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto. Matéria da ordem do dia. Matéria específica, né? Está projeto em segunda discussão e votação única. Processo número 36/2018. Projeto de lei número 18/2018. Origem: Poder Executivo Municipal. Com a súmula: dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 2019, expresso em normas, ações prioritárias, diretrizes, objetivos e metas a serem observadas pelas unidades de administração direta, fundos e órgãos da administração indireta do Poder Executivo e pelo Poder Legislativo do município de Porto União e da outras providências. LDO, processo 36, projeto de lei número 18, encontra-se em segunda discussão. Em votação. Vereadores e vereadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovada em caminho para a sanção do prefeito municipal. Era o que continha, senhor presidente? Não havendo mais expediente, agradeço a presença de todos, mais uma vez, aos nossos internautas que nos acompanham. Está encerrada a presente sessão.